começou a caçada. Trump parte para cima e Lula, Moraes viram alvos. O desespero agora é concreto. E o pavor tomou conta dos corredores do poder em Brasília. A perseguição não apenas teve início, ela escalou de patamar. Enquanto a esquerda tentava se proteger, estourou nos bastidores de Washington a Operação Limpa Brasil. Fontes conectadas à Casa Branca confirmam. O objetivo é uma varredura completa, arrancando a podridão pela raiz e colocando cada um dos envolvidos atrás das grades. O plano de Donald Trump é o objetivo: acabar com a festa dos regimes autoritários na América Latina e impedir que o Brasil se transforme em uma nova Venezuela. A esquerda será surpreendida a qualquer instante e não haverá rota de fuga. Donald Trump já deu o primeiro movimento ao assinar a ordem executiva que classifica o governo brasileiro como uma ameaça extraordinária à segurança dos Estados Unidos. O mesmo rótulo aplicado a nações como Irã e Cuba. Em resposta, Lula e Alexandre de Moraes mergulharam na paranoia. Moraes, em uma manobra desesperada, vetou a visita do assessor de Trump, Darren Beatty, ao ex-presidente Bolsonaro, alegando interferência estrangeira. Lula, sentindo o baque, partiu para o enfrentamento direto e agressivo, declarando que Beatty só pisa em solo brasileiro se os Estados Unidos liberarem o visto do ministro Alexandre Padilha. É o presidente brasileiro tentando desafiar a maior potência do planeta enquanto o país sangra com tarifas de 50% e isolamento absoluto. Flávio Bolsonaro, foi preciso, chamou Moraes de tóxico e afirmou que ele está gerando um problema monumental para a reputação do Brasil no cenário internacional. Mas o que o sistema realmente tenta encobrir é o que a Operação Compliance Zero está trazendo à superfície. O banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, foi detido e o que emergiu é perturbador. Uma estrutura paralela denominada a Turma, que funcionava como uma milícia privada para vigiar e pressionar adversários, invadindo até sistemas da Interpol e do Polícia Federal norte-americana. O golpe fatal no judiciário veio com uma revelação explosiva: um contrato astronômico de 129 milhões entre o Banco Master e o escritório de advocacia de Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes. A investigação segue expondo novas camadas de influência. Mensagens recuperadas no celular de Vorcaro mostram o banqueiro tratando diretamente com Moraes sobre o bloqueio de ações judiciais. É a prova viva de um sistema país. A resposta americana será contundente. O Departamento de Estado já avalia a reinclusão de Alexandre de Moraes na Lei Magnitsky, o que representa o congelamento total de seus patrimônios e a proibição de qualquer transação com empresas americanas. A sanção deve atingir também sua esposa e seus negócios, isolando financeiramente quem hoje se julga acima de qualquer lei. A administração Trump não enxerga mais o Brasil como um parceiro, mas como um problema estratégico a ser resolvido. O governo Lula está em ruínas, cercado por escândalos bilionários e por uma pressão internacional sem precedentes. A Operação Limpa Brasil é o pesadelo que a esquerda se recusava a imaginar. A varredura começou de fora para dentro e o efeito em cadeia é inevitável. O sistema judiciário político, que se julgava intocável, está abalado porque sabe que a justiça verdadeira, sem correntes ideológicas, está se aproximando. A caçada está nas ruas e a verdade vai libertar o Brasil. Agora Porque o que eu vou dizer aqui é importante. Você chegou até esse ponto do vídeo, o que já diz muito sobre você. Significa que você não se contenta com versão rasa dos fatos. Você quer entender o que está realmente acontecendo por trás das cortinas do poder? Por isso eu preciso te pedir uma coisa. Vai lá agora, deixa o like nesse vídeo. Não pelo canal, mas como um sinal de que você valoriza conteúdo que vai fundo, que não tem medo de falar o que a grande mídia evita. E se você ainda não está inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho, porque os próximos vídeos vão ser ainda mais pesados e quem não estiver inscrito vai perder. E aqui nos comentários, me responde 2 perguntas rápidas. O que você achou do que viu até agora? E de qual cidade ou país do mundo você está assistindo esse vídeo? Lá embaixo nos comentários. Quero saber de onde vem essa galera que não aceita ser enganada. Agora fica até o final, porque o que vem a seguir é o trecho que o sistema mais quer que você não ouça. Se você sair agora, vai perder exatamente a parte que fecha todo esse quebra-cabeça. Então preste atenção no que vem a seguir, porque o que está em disputa agora não é apenas uma briga de narrativas, não é mais um embate entre direita e esquerda e muito menos uma simples troca de acusações entre grupos rivais. O que está diante dos olhos do Brasil é algo de escala muito maior, uma crise de credibilidade que atingiu o núcleo das instituições e empurrou o país para um nível de tensão
não pode mais ser varrido para debaixo do tapete. A sensação que toma conta de milhões de brasileiros é a de que existe um aparelho inteiro operando para proteger os seus, silenciar adversários, blindar aliados e punir de forma seletiva aqueles que ousam enfrentar o poder estabelecido. E quando essa percepção ganha força nas ruas, nas redes, nos grupos de mensagem, nas conversas de família e até nos bastidores internacionais, o estrago deixa de ser apenas político. Ele se torna institucional e histórico. É por isso que tanta gente está de olho em Brasília hoje, não como a capital da República, mas como o epicentro de um jogo pesado, cercado por interesses, vaidades, vinganças e articulações que já não conseguem disfarçar o cheiro de decadência. A esquerda, que durante anos se apresentou como guardiã da democracia, agora enfrenta o peso de uma contradição cada vez mais difícil de sustentar. Não existe discurso bonito que resista quando a população comete 2 pesos e 2 medidas. Não existe slogan de justiça social que apague a impressão de abuso, seletividade e perseguição política. E é exatamente aí que o nervosismo se intensifica. Porque quando um sistema percebe que sua narrativa está escorregando pelos dedos, ele endurece, ele reage, ele tenta censurar mais, controlar mais, intimidar mais, acelerar decisões, aumentar a pressão e sufocar qualquer voz contrária. Só que existe um detalhe fundamental nessa estampa. Maior fica a pressão dentro da panela. E o Brasil de hoje parece viver exatamente esse momento. A oposição percebeu isso e passou a explorar cada fissura, cada contradição, cada recuo e cada gesto de desespero vindo dos palácios de Brasília. A leitura que muitos fazem é direta. O governo e seus aliados institucionais já não transmitem segurança, transmitem medo. Medo da exposição, medo da reação popular, medo da repercussão internacional, medo de que comece a desmoronar diante de fatos, documentos, contradições e conexões que ainda podem vir a público. E quando se fala em repercussão internacional, o alerta fica ainda mais aceso, porque um país pode tentar controlar a narrativa doméstica por algum tempo, pode pressionar adversários internos, pode influenciar setores da imprensa e pode usar estruturas de poder para empurrar sua versão dos fatos. Mas quando a imagem externa começa a se deteriorar, o jogo sobe de nível. O custo político aumenta, o risco econômico cresce, os investidores recuam, a credibilidade institucional apodrece e o governo passa a carregar uma mancha que nenhum pronunciamento oficial consegue apagar. É por isso que os desdobramentos recentes, somados ao clima de polarização, produzem um efeito devastador sobre a percepção do Brasil lá fora. Para muitos observadores críticos, o país deixou de ser visto como uma democracia vibrante e passou a ser observado com desconfiança. Uma nação onde decisões sensíveis demais se concentram nas mãos de poucos, onde o ambiente político é contaminado por perseguições seletivas e onde o judiciário, em vez de parecer árbitro, começa a ser acusado por uma parcela enorme da população de atuar como jogador dentro da partida. Esse é o ponto central. Quando a instituição que deveria pacificar o país começa a ser encarada por milhões de pessoas como parte ativa do conflito, a estabilidade desaparece. E sem estabilidade, o que resta? Resta tensão, de confiança e o sentimento de que ninguém mais acredita plenamente que as regras valem para todos da mesma forma. A esquerda, diante desse quadro, tenta vender a imagem de que tudo não passa de teoria conspiratória, de exagero retórico da oposição, de delírio alimentado pelas redes sociais. Mas essa resposta já não basta para calar o desconforto popular. Porque o problema não está apenas no discurso dos adversários. O problema está no acúmulo, está na repetição. Está na sequência de acontecimentos que para milhões de pessoas desenham um padrão claro. E quando o povo começa a enxergar padrão, a blindagem política começa a rachar. O governo Lula, que prometeu reconstrução, pacificação e estabilidade, se vê cada vez mais afundado em um ambiente de conflito permanente. Em vez de serenidade, há confronto. Em vez de união, há divisão. Em vez de segurança institucional, há uma névoa densa de suspeitas, ruídos, disputas de narrativa e desgaste progressivo. Cobra na economia, cobra na imagem do país, cobra na relação com um Congresso, cobra na confiança popular e cobra até dentro da própria base. Porque a verdade é uma só. Governos podem sobreviver a crises, mas têm enorme dificuldade de sobreviver ao colapso da confiança. E o que se observa agora é justamente o avanço perigoso dessa erosão. A cada nova polêmica, a cada nova decisão controversa, a cada novo embate, cresce entre os brasileiros a sensação de que algo está
E quando essa sensação se espalha, ela se transforma em uma força política por si só. Não é à toa que setores conservadores estão tratando esse momento como uma virada histórica. Na visão deles, o castelo não cai de uma vez. Ele começa a rachar. Primeiro aparecem as fissuras, depois surgem os vazamentos, depois vêm os remendos apressados. E então chega um momento em que até quem estava dentro do sistema começa a olhar para os lados, procurando uma saída. É nesse ponto que aparece nos bastidores. É nesse ponto que alianças se fragilizam. É nesse ponto que antigos parceiros começam a calcular distância, porque ninguém quer afundar abraçado a um projeto que exibe sinais de desgaste acelerado. E agora a pergunta que fica é simples, direta e incômoda. Até quando o sistema vai conseguir segurar a verdade debaixo do tapete antes que o próprio peso das contradições faça tudo explodir?